Você sabia que a resiliência é uma coisa importantíssima para o seu dia a dia em todos os seus campos, profissional, pessoal, familiar, amoroso, financeiro? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao Creme do Milho e é esse assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá? A gente tem uma belíssima reportagem do site Malu, Revista Malu. Um abraço para o pessoal da revista malu.com.br. Está no caderno no site, né, de comportamento, está na seção de comportamento. É uma reportagem de 24 de outubro de 2024, escrita por Gabriele Aguiar. Um abraço para a Gabriele. E o título é Resiliência, como superar as adversidades. Vamos falar disso? Aqui tem um belíssimo desenho, né? Aqui pelo Pixabay, mas ele é muito bonitinho, né? Então é uma pessoa, né? É uma pessoa no que parece ser uma chuva, né? E ela com um vasinho de planta para poder molhá-la e ela se protegendo da chuva. Uma reflexão muito bacana, né? Bom, começando aqui pela reportagem, a resiliência é a capacidade de resistir e se adaptar a situações estressantes. Muito se fala sobre a importância de ser uma pessoa resiliente, mas o que de fato significa esse termo? O psicólogo e professor do curso de psicologia da Unicuritiba, Guilherme Alcântara Ramos, explica a origem da palavra resiliência. Ele explica que é um conceito físico que se refere à capacidade de um material de voltar à sua forma original após ser deformada por uma força, né? Quando aplicamos esse conceito direcionado às pessoas, significa... Ou seja, um conceito da física, que aí isso foi levado para o campo da psicologia, né? Da parte comportamental, né? Quando aplicamos esse conceito direcionado às pessoas, significa que elas são capazes de resistir e se adaptarem a situações estressantes. Algumas das características de uma pessoa resiliente são a inteligência emocional, flexibilidade e capacidade de adaptação e enfrentamento completa. Resiliência leva tempo e situações. Com certeza. Isso aqui é um exercício que é praticado. Tem gente que, naturalmente, isso eu acho que tem a ver muito com o fator que o entorno que essa pessoa ela foi criada, o entorno que essa pessoa, as situações, os históricos que essa pessoa passou. E isso faz com que a pessoa ela obtenha mais resiliência ou não, né? Dependendo de um determinado momento da vida dela. Então, continuando aqui, a resiliência não é algo que nasce com você, mas sim algo que você adquire ao longo da sua vida. A resiliência, semelhante a um treino de desenvolvimento pessoal, é fruto de um processo gradual que envolve diversas situações. Muitas vezes, esse processo é iniciado por um evento de grande estresse que a pessoa não consegue lidar. Isso motiva a busca por estratégias para aprimorar sua inteligência emocional, autocontrole e capacidade de realizações em situações estressantes e de menor controle. Ou seja, ele passa por uma situação, pelo ineditismo de uma situação, tem aquela experiência, e depois ele passa, aquilo serve de uma lição, serve de um aprendizado para poder, se ele passar por uma situação parecida, ou com outra, uma situação relacional, ou uma situação financeira, ou uma situação de fator externo, né? Aquilo pode ser, vai ajudá-lo a dar com mais segurança o próximo passo e saber exatamente o que fazer, né? Ramos, né, cita alguns pontos importantes que o desenvolvimento da resiliência engloba. Autoconhecimento, identificar quais situações e eventos impactam de forma positiva ou negativa, ou seja, o que você faz que te toca mais, ou te deixa mais animado, ou te deixa mais preocupado quando aquilo acontece. E aí, a depender do seu nível de resiliência, aquilo ali você consegue reagir melhor, né? Você consegue dar o próximo passo, você não se paralisa, né? E cada um tem suas fraquezas e suas fortalezas, né? Como eu disse, dependendo do ambiente e da situação que a pessoa ela foi
criada, né? Que ela conviveu. Adaptabilidade, né? Treinar a flexibilidade, a criatividade, a tomada de decisão. Autocontrole. Compreender o próprio comportamento e gerenciar as condições para aumentar a capacidade de realização, preservando a saúde física e mental. Exatamente, exatamente. A gente não precisa colocar a mão no fogo para saber que ele é quente. Ou seja, isso é um autocontrole que a gente tem sobre uma determinada situação. Eu não preciso chegar a vias de fatos de uma discussão, ou de um desentendimento, ou de uma dívida, ou de uma preocupação para saber o que vai acontecer, o que vai ter de consequência aquela ação que eu tomar naquele momento, né? E aí ele continua aqui. Ao investir nesse processo, você se torna mais capaz de lidar com os desafios da vida, adaptando-se, superando-os e até mesmo prosperando a partir deles. A resiliência é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um com tempo e esforço. Exatamente. A gente tem que estar afim de fazer parte do processo. E grande importância, né? Desenvolver a resiliência através de pontos citados pelo psicólogo pode ser de grande valia, até porque a vida envolve uma diversidade de eventos bons e ruins que não conseguimos controlar. Fatores externos é 99% do que a gente vive, gente. A gente tem uma falsa sensação de que a gente está sob controle. Não é verdade isso. Tá? Essa é a real. Né? A gente tem uma falsa sensação de controle financeiro, falsa sensação de controle profissional, de planejamento de carreira, de planejamento de situações de relacionais, mas não. Tem muito mais variáveis do que a gente imagina nesse momento que a gente está agora aqui conversando, você está assistindo o vídeo, a gente está batendo papo. Até porque, aí ele continua, né? Até porque envolve uma diversidade de eventos bons e ruins que não conseguimos controlar, seja uma doença, um imprevisto, uma opinião impactante, etc. Na vida pessoal, acadêmica ou profissional, a resiliência irá nos auxiliar a manter o controle e a estabilidade cognitiva e emocional na situação, compreender a realidade e suas causas e tomar decisões mais assertivas que possam resolver ou, pelo menos, atenuar os danos, sendo uma capacidade muito importante para todos. Além disso, Ramos oferece um exemplo de resiliência na prática. Se você fica muito nervoso em uma situação de conflito, uma capacitação em habilidades sociais e gestão de conflitos irá melhorar a sua capacidade de enfrentar tais eventos com mais eficiência. O autoconhecimento, a leitura de um livro, conversar com alguém que você conhece, né? Tem outros fatores que também são tão interessantes quanto, né? A capacitação. Eficácia, menor impacto emocional. Mas é normal que nas primeiras vezes que enfrentamos uma situação, tenhamos um desempenho menor e uma ansiedade maior. Mas conhecendo isso, podemos nos desenvolver para conseguir superar e a cada vez mais nos tornarmos mais fortes e aptos, né? É a experiência, é a prática nos levando a ter mais experiência se a gente estiver disposto a isso, né? É importante lembrar que o desenvolvimento de resiliência envolve prática, tempo e maturidade, como eu acabei de falar. Resiliência no mundo corporativo. Esse é um tema muito legal. Já que o nosso dia a dia também engloba o mundo corporativo, Ramos ressalta, da maioria das pessoas, né? Ramos ressalta que ser uma pessoa resiliente também traz diversos benefícios no ambiente de trabalho. No contexto organizacional, uma pessoa resiliente vai ter melhores condições de tomar decisões mais racionais em situações de crise, conflito, metas desafiadoras, mudanças culturais, eventuais desligamentos, projetos mal-sucedidos, etc. Uma pessoa com maior resiliência terá maior capacidade de atenuar os danos, tomar decisões assertivas e também dar suporte às pessoas ao seu redor. Essa competência podem ser diferenciais importantes, assim como servir de destaque profissional, uma capacidade extremamente desejável para pessoas em cargos de liderança e gestão. Finaliza o especialista. Então tá aqui, não tem a foto da Gabriele Aguiar, né? Mas, como a gente sempre fala aqui, eu gostaria de contribuir com os meus 2 centavos sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito.
A parte de resiliência, ela é aquele típico assunto que, assim, a gente se fala-se muito, mas é um desafio a gente estar praticando. E como eu trouxe antes, em todos os campos da nossa vida, a gente precisa de resiliência, até porque as fases da nossa vida, ela vai mudando naturalmente. Você tem a fase de infantil, que a gente precisa trabalhar a parte de resiliência, porque a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, as expectativas, os fracassos. Tudo isso acontece em proporções dosadas, né? Dependendo do ambiente que essa pessoa está, condição financeira, classe social e etc. E depois isso vai se... O jogo vai ficando mais complexo, né? Então a gente tem, assim, aí a gente continua estudando e começa a se relacionar, e depois a gente também tem um momento que a gente vai morar sozinho, sai de casa, vai fazer uma viagem, vai fazer um intercâmbio, estuda fora, volta, que são eventos novos que vão acontecendo na nossa vida e que a gente nunca lidou, nunca conseguiu, nunca tinha passado por aquilo. E nesse momento, como bem é colocado aqui nessa pílula que a gente leu, a novidade, ela assusta um pouco com a gente. Esse susto, às vezes, ele pode paralisar, pode fazer que a gente tenha reações muito mais emocionais do que decisões ou comportamentos ou respostas narrativas racionais. Eu gostaria só de desmistificar um pouco que a gente é movido pela razão e emoção em 100% das interações sociais que a gente tem. Mas o ponto aqui da resiliência é fazer com que a gente consiga dar um passo atrás no momento que às vezes a gente está passando de desafio, ver aquela foto, ver aquele cenário de uma forma que a gente não consiga diminua ao máximo viés, né, e inclinações que a gente tenha sobre aquele desafio que está na nossa frente. E isso faz com que, a partir do momento que a gente tenha esse estado de observação, a gente consiga. É que nesse momento a gente está aplicando resiliência. E aí a gente vai lá e diz assim, ok, vamos seguir por aqui, vamos dar mais um passo, vamos tentar de novo, vamos tentar de uma outra forma, vamos mandar a resposta não tão inflamada como eu gostaria, vamos mandar uma resposta, às vezes, de uma negociação, de um desafio aí que teve relacional, administrativo, um convívio social que a gente tem, uma parte do nosso negócio, né? Às vezes alguma reunião que a gente saiu, uma conversa que eu tive com o meu filho, uma conversa que eu tive com o meu pai, uma conversa que eu tive com a minha esposa, com o meu marido. Isso faz com que a gente consiga dar um passo atrás e dizer assim, opa, não quero estar totalmente 100% na emoção aqui no momento que esse assunto que não é tão desagradável, não é tão agradável, eu vou lidar com ele. E aí, esse exercício da resiliência que faz com que a gente volte ao nosso centro e continue fazendo aquilo, é que é a beleza da coisa. E é um exercício para a vida toda. Porque, como eu falei, e todo mundo aqui passa por isso, é um exercício que faz com que a gente, no decorrer da nossa vida, os capítulos vão mudando. Vamos exemplificar isso para um seriado, vamos exemplificar isso para uma novela, exemplificar isso para um livro. Os capítulos, eles vão mudando na nossa vida. Então, são situações, e a gente também vai mudando, né? As situações, e a gente também. A gente vai ganhando mais idade, a gente vai adquirindo mais experiência, a gente vai mudando de profissão, os nossos filhos vão crescendo, a gente muda de cidade, a gente muda de vizinho, a gente muda de emprego, a gente muda de chefe, a gente muda de área, vai. Esses processos de mudança, eles fazem com que a gente, se a gente estiver afim, estiver disposto, coloque a resiliência em prática. E aí, a chance da gente ter sucesso naquilo é absurdamente maior. Pode acreditar. Eu pratico isso todo dia, com todos os meus desafios e a experiência que eu tive, que eu tenho, mas eu posso afirmar para você aqui que a resiliência é uma das coisas mais bonitas e uma das melhores ferramentas que a gente pode ter nesse mundo tão relacional e tão intenso que a gente tem, tá bom? Então, como eu sempre falo, se você chegou até aqui no final do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal,
coloca uma experiência sua aqui nos comentários, vê se o que você acha, se faz sentido o que a gente conversou aqui. Eu gostei muito dessa pílula, porque ela acaba abrindo um pouco de cara. Porque no final das contas, resiliência é para todos os campos, né? Mas, muito em breve, eu tenho planejado vídeos voltados para talvez a gente aplicar um pouco mais dessa resiliência na parte familiar, na parte profissional, na parte afetiva. E porque é muito legal a gente trabalhar nessa parte desse tema, porque é a caixa, vamos dizer assim, a caixa de ferramenta de resiliência. Mas aí tem subferramentas dependendo do que a gente está lidando, do que a gente está passando naquele momento da nossa vida, tá bom? Então, um abração para você e espero encontrá-lo em breve no próximo vídeo, porque aqui como eu sempre falo, sempre notícias boas, um espaço de segurança para poder a gente conversar e dialogar sobre temas que falam de autoconhecimento, life balance, equilíbrio pessoal profissional, né? Sendo sempre o creme do milho, tá bom? Um abração, até a próxima!